você e sua família, todos são bem-vindos. Hoje é sexta-feira e agora, 18 horas, é o nosso terceiro momento devocional deste dia. Já oramos juntos como igreja às 8 horas da manhã, já estivemos unidos em oração também ao meio-dia e agora, 18 horas, com a presença do estudo bíblico, né? Começamos na segunda-feira, também terça, quarta, quinta e hoje. Hoje, sexta-feira, agora 18 horas, durante apenas 10 minutos, vamos concluir esta série de estudos. Esta semana o tema, os atributos da igreja. Aqueles atributos que o concílio do ano de 381, realizado em Constantinopla, definiu e que tem sido base para o conselho de igreja ao longo dos séculos. E hoje nós vamos concluir, mas os estudos, eles estão à sua disposição, estão gravados na playlist do YouTube da Primeira Igreja Batista de Macaé. Você pode rever e você pode ver aqueles que, porventura, você, por alguma razão, acabou perdendo. Mas hoje nós vamos falar depois do estudo, teremos o nosso momento de oração, onde juntos estaremos agradecendo ao Senhor e também colocando diante dele as nossas petições. Diferentemente dos dias anteriores desta semana, hoje eu trago 3 textos bíblicos como básicos para o nosso estudo. Lucas 6,13, onde está escrito: ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Agora em João, capítulo 17, versículo 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Finalmente, Efésios 2, versículos de 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Estamos aqui hoje para falarmos sobre o quarto e último atributo da Igreja do Senhor Jesus Cristo. É a Igreja Apostólica. O que significa isso? Falar que a Igreja é apostólica. A Igreja é apostólica porque ela segue os ensinos dos apóstolos. A Igreja é apostólica porque ela segue a doutrina dos apóstolos, que por sua vez estavam apenas replicando, reeditando, confirmando os ensinos ou a doutrina do próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. A igreja é apostólica porque ela está baseada, alicerçada, edificada sobre os ensinos que os apóstolos transmitiram a nós a pedido do próprio Senhor Jesus. Em Gálatas 1, a partir do versículo de número 6, está escrito, Paulo escrevendo, ele vai dizer o seguinte: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou da graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Se por um lado, preste atenção, se por um lado algumas igrejas enfatizam a pessoa do apóstolo, por outro lado nós entendemos que a ênfase deve recair sobre a mensagem pregada. Por isso que tantas vezes nós aqui estamos dizendo que a igreja ela tem a Bíblia Sagrada, as Escrituras, a Palavra de Deus, como a sua estrutura máxima. Nós estamos estruturados sobre aquilo que a Bíblia diz. Nós não estamos focados no homem, não estamos focados na pessoa do apóstolo, mas estamos focando na mensagem, na Palavra de Deus através dos apóstolos. Por quê? Porque a igreja entende que eles foram homens usados como instrumentos pelo Espírito Santo de Deus para dizer a nós, para dizer à igreja aquilo que Deus queria dizer. O que os apóstolos viram, o que os apóstolos testemunharam, o que os apóstolos pregaram, o
que os apóstolos escreveram. Esse conteúdo que vem da parte dos apóstolos, né? Ou melhor, que vem da parte de Deus, do céu, para nós, através da instrumentalidade dos apóstolos. Por quê? Porque a igreja é apostólica e porque essa palavra é tão importante e o seu sentido também. É porque os apóstolos estiveram com o Senhor Jesus durante todos os anos do seu ministério aqui na terra. Eles acompanharam Cristo dia e noite, 7 dias da semana. E eles estavam vendo tudo, eles estavam ouvindo tudo. Portanto, a credibilidade daquilo que os apóstolos falaram, pregaram, escreveram e deixaram para nós, igreja, como ensinamento, como doutrina, para que estivéssemos seguindo. Há uma exceção, que é o apóstolo Paulo, mas lembre-se que o apóstolo Paulo, ele foi chamado de modo sobrenatural pelo Senhor Jesus quando estava a caminho de Damasco, conhecemos muito bem a história. E depois daquele momento especial em que Paulo tem um diálogo com Jesus, Paulo passa cerca de 3 anos caminhando todos os dias e aprendendo diretamente com os apóstolos de Jesus. Por isso, Paulo ele replica aquilo que Jesus disse, porque ele replica aquilo que os apóstolos disseram. Eu sou professor também de uma disciplina no seminário aqui da nossa associação e dando aula para os meus alunos outro dia, eu disse isso. Paulo, ele tem um encontro com Jesus, ele decide seguir a Cristo e ele passa por um período de seminário, ele passa por um período de treinamento, de capacitação, ele está sendo devidamente preparado para o exercício do ministério. Paulo não teve um encontro com o Senhor Jesus e instantaneamente veio a doutrina paulina, a doutrina do apóstolo Paulo a nós, através das cartas que ele escreveu aos Romanos, aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Timóteo, Tito, etc. Não. Ele aprendeu o que Jesus fez, o que Jesus falou, com este convívio de mais ou menos 3 anos que ele teve com os outros apóstolos. Por isso, este 4º atributo, característica, qualidade que distingue a igreja de Jesus. É a igreja apostólica porque ela segue a doutrina, os ensinos de Jesus que foram transmitidos a nós através dos apóstolos. Apocalipse 21:14 diz: o muro da cidade tinha 12 fundamentos e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Veja, não são dezenas ou centenas ou milhares de apóstolos, mas apenas 12 nomes que estão escritos, né? São 12 fundamentos ou 12 colunas, cada uma tem o nome de um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Então, aqueles eram os apóstolos e aqueles são os apóstolos. Nós não entendemos que outros apóstolos, nesse sentido de mensagem original de Deus, vieram para a igreja. Agora, para concluir, é preciso também dizer aqui que a palavra apóstolo significa enviado. E assim, neste sentido da palavra apóstolo, que significa enviado, hoje nós temos os pastores, missionários, evangelistas, que são enviados do Senhor. São apóstolos, sim, mas como já disse, essas pessoas são secundárias. Em primeiro lugar está a mensagem que essas pessoas pregam, que é o Evangelho do Senhor Jesus, a palavra do nosso Deus. Agradecemos a sua participação durante esta semana, muito obrigado e desejamos que Deus continue abençoando grandemente você e toda a sua família. Um ótimo, maravilhoso final de semana na presença de Jesus. Até a próxima semana, quando estaremos aqui na segunda-feira, retornando com mais uma série de estudos bíblicos.